"Saia da frente, velho cego", disse o produtor famoso. Mas quando ouviu a sanfona, ele reconheceu a lenda perdida. O sol no sertão não bate, ele fustiga. Cega os olhos, racha a terra e resseca a alma. Mas há lugares onde, mesmo sob a chibata do astro-rei, a vida insiste em brotar. Na pequena cidade de Canindé do Olho d'Água, esquecida entre o Mandacaru e o céu azul infindo, um homem cego, sentado na praça principal, era a personificação dessa resistência. Seu Damião, seu sanfoneiro, seu guardião de memórias. Todos os dias, pontualmente, ele se sentava no velho banco de madeira, sob a sombra escassa de um juazeiro, com sua sanfona de 8 baixos no colo, um relicário de madeira e foles gastos. E a melodia que brotava de suas mãos calejadas era o lamento do sertão, a voz de um passado que poucos ali ainda se dignavam a ouvir. Se você acredita que a verdadeira arte reside na alma e não na embalagem, e que o valor de uma pessoa não se mede pelos olhos que veem, mas pelo coração que sente, então se achegue. Deixe sua curtida para que essa história toque muitos corações e se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias que estão por vir. Agradeço de coração a sua companhia. Agora vamos para Canindé do Olho d'Água, onde o silêncio da praça estava prestes a ser quebrado por uma ambição ensurdecedora. Seu Damião não se lembrava da última vez que havia visto as cores do mundo. 40 anos haviam se passado desde que a escuridão tomou conta de seus olhos, mas não de sua alma. Seus dedos, finos e ágeis, dançavam sobre as teclas e botões da sanfona com uma intimidade que apenas um amor antigo e inabalável poderia proporcionar. A música que ele tirava do instrumento era como a própria paisagem, árida e melancólica por fora, mas guardando uma beleza brutal, uma profundidade de sentimentos que falava da esperança teimosa, da saudade que nunca passa, do amor perdido e do chão que nutre. Naquele dia, como em tantos outros, a praça estava quase deserta. Algumas velhas sentadas na porta de suas casas, o burburinho fraco do comércio, o choro de uma criança distante. Os poucos que passavam por seu Damião jogavam 1 ou 2 moedas no chapéu de palha a seus pés, mais por hábito do que por real apreço à sua arte. Para eles, Damião era apenas o cego da praça, parte da mobília da cidade, uma figura pitoresca, mas insignificante. Sua música era velha, datada, não tinha o ritmo frenético do forró eletrônico que dominava as rádios. "Boa tarde, seu Damião", disse um garoto de uns 10 anos chamado João, o único que parava para ouvi-lo de verdade. João era filho de Dona Neuza, a padeira, e nutria uma admiração genuína pelo velho. "Sua música é linda hoje. Parece o cheiro da chuva que não vem." Damião sorriu, seu rosto enrugado se iluminando. "É a saudade, meu filho. A saudade da chuva, da terra molhada e de outras coisas que o tempo levou. Mas a melodia da vida, essa a gente não deixa morrer. O senhor não fica triste de as pessoas não darem valor à sua arte?" perguntou João sentando-se no chão. O velho suspirou. "A arte, meu filho, não precisa de aplausos. Ela precisa de alma. Quem tem alma para ouvir, ouve. Quem não tem, passa. E o rio continua correndo, mesmo que ninguém olhe para ele." Enquanto Damião e João compartilhavam esse pequeno momento de poesia sob o juazeiro, o silêncio do sertão estava prestes a ser dilacerado. Na estrada principal, uma nuvem de poeira se erguia, anunciando a chegada de algo grande e barulhento. E, de fato, era. Um comboio de carros de luxo, com vidros fumê e música alta, cortou a cidade. À frente, um SUV preto e imponente, seguido por uma van com equipamentos de som e luz, e um carro menor com assessores. Era a comitiva de Júnior Falcão. Júnior Falcão. O nome já carregava o peso da velocidade, da ambição e do mundo moderno. Jovem, charmoso, com um topete impecável e roupas de grife, ele era o produtor musical do momento no Rio de Janeiro. Sua gravadora, a Impacto Records, era conhecida por transformar artistas desconhecidos em fenômenos de venda em tempo recorde. Mas Júnior não era movido por paixão genuína pela música, e sim por faro para o mercado. Ele buscava o que chamava de autenticidade vendável.
algo que pudesse ser lapidado e empacotado para o consumo das massas. E agora seu novo projeto era O Som da Raiz, uma coletânea de artistas nordestinos que, segundo ele, seriam descobertos para o Brasil. A equipe estacionou em frente à prefeitura, no centro da cidade, a poucos metros da praça onde Damião tocava. A porta do SUV se abriu e Júnior Falcão desceu, acompanhado por sua assistente, Bruna, uma mulher jovem e eficiente, e por um famoso cantor de forró pop, o Furacão do Agreste, que servia como consultor cultural. Que lugarzinho mais pitoresco, disse Júnior, olhando ao redor com uma expressão de leve desprezo. Tem certeza, Furacão, que aqui vamos encontrar a próxima grande voz do sertão? Não vejo nada além de poeira e velharia. O Furacão do Agreste, um homem vaidoso e com um passado humilde que ele fazia questão de esquecer, forçou um sorriso. Confie em mim, chefe. O sertão guarda surpresas. A alma do povo está aqui. É só saber procurar. A equipe começou a descarregar equipamentos montando um palco provisório na praça. Os moradores curiosos começaram a se aglomerar. Nunca tinham visto tanto aparato em Canindé do Olho d'Água. Atenção, povo de Canindé, anunciou Bruna no microfone, a voz ecoando pela praça. A Impacto Records e o renomado produtor Júnior Falcão estão aqui para descobrir novos talentos da música nordestina. Se você canta, toca, compõe, venha mostrar seu talento. O escolhido terá um contrato com a maior gravadora do país. A notícia causou um alvoroço. Músicos amadores, jovens sonhadores, começaram a se inscrever, os olhos cheios de esperança. Enquanto a confusão se instalava, Júnior Falcão, caminhando pelo palco, avistou a figura encurvada de seu Damião, tocando sua sanfona a poucos metros dali. A melodia triste e lenta do velho parecia destoar do burburinho frenético da audição. O que é aquilo? Júnior perguntou, apontando para Damião. Uma peça de museu? Ele não percebe que estamos trabalhando aqui? O som dele está atrapalhando as inscrições. É o cego da praça, chefe, explicou um dos técnicos com um sorriso de escárnio. Ele toca aqui todo dia, uma relíquia empoeirada, como o senhor disse. Júnior Falcão caminhou até o banco do juazeiro, parando na frente de Damião. O sanfoneiro, cego, sentiu a presença e parou de tocar. Com licença, meu senhor, disse Júnior, a voz carregada de impaciência e superioridade. Estamos realizando uma audição aqui, um evento importante para a cidade. O senhor poderia, por gentileza, parar de tocar? Seu som está desatualizado e está atrapalhando. Ele jogou uma nota de real no chapéu do sanfoneiro. Isso é para a gorjeta e para o silêncio. Seu Damião, sem se abalar, apenas acenou, com a cabeça. Seus dedos, no entanto, cerraram-se um pouco mais sobre as teclas da sanfona. João, o garoto, cerrou os punhos, furioso com a arrogância do produtor. Saia da frente, velho cego, repetiu Júnior Falcão, em voz mais alta para ter certeza de que todos ouvissem e entendessem a hierarquia. Nós estamos buscando o futuro, da música, não o passado que ninguém mais quer ouvir. Vá para casa, deixe o palco para quem tem algo novo a oferecer. O sanfoneiro, humilhado, apenas abaixou a cabeça. Não disse uma palavra, não reclamou. Apenas guardou a sanfona no colo e permaneceu em silêncio, uma estátua de resignação. João, indignado, quis protestar, mas a mãe o puxou, temendo problemas. O dia da audição se arrastou sob o sol forte e a expectativa. Muitos jovens artistas locais se apresentaram, cantando e tocando forrós modernos, piseiros e sertanejos universitários. Mas nenhum deles parecia satisfazer o exigente produtor. Júnior Falcão torcia o nariz a cada apresentação. Muito genérico, pouca originalidade, não tem o punch que eu procuro. Isso aqui não vai vender no Sudeste. Eram os comentários que ele cochichava para Bruna. O Furacão do Agreste tentava interceder. Chefe, o pessoal aqui tem um ritmo diferente, uma batida da terra. Ritmo diferente que não vende, Furacão. Eu quero alma, mas alma que esteja no Spotify, não nas mesas de bar do sertão. Já estamos perdendo tempo demais aqui. Acho que vou desistir desse projeto raiz. É mais difícil do que pensei. Ao final da tarde, desiludido e com a paciência esgotada,
Júnior Falcão estava prestes a anunciar o fim da audição sem ter encontrado um único talento que o agradasse. Ele já imaginava a manchete em seu blog: Fracasso no Sertão. Júnior Falcão não encontra a autenticidade que buscava. Enquanto a equipe começava a desmontar o palco provisório e a população dispersava, o produtor caminhava em direção ao seu carro, o rosto contraído em um misto de frustração e irritação. Foi quando, da praça que já esvaziava, um som lento e melancólico subiu no ar. Era a sanfona de seu Damião. Depois de horas de silêncio forçado, o velho havia tirado sua sanfona de 8 baixos do colo e começara a tocar. Não era uma melodia qualquer. Era um shot antigo que falava de um amor que voa como passarinho, de uma esperança que resiste ao tempo. Sua música era uma voz, um lamento, uma prece, e tinha a doçura e a profundidade que nenhuma das apresentações da audição havia alcançado. A melodia, inicialmente fraca, parecia ganhar força preenchendo o espaço que o ruído da ambição havia deixado. Júnior Falcão parou de repente, intrigado. O som não era o que ele procurava, mas era diferente. O furacão do Agreste, que estava a poucos passos de Júnior, ouviu a melodia e ficou pálido. Suas mãos, que seguravam uma garrafa de água, tremeram. Ele deixou a garrafa cair no chão e seus olhos, antes vazios, se encheram de uma mistura de espanto, reconhecimento e uma profunda emoção. Não pode ser, ele sussurrou, a voz quase inaudível, mas carregada de um choque que percorreu seu corpo. Ele olhou para a figura encurvada de seu Damião, para as mãos do velho que faziam a sanfona chorar. E, de repente, uma torrente de memórias o atingiu. Uma melodia, um estilo, um toque único que ele pensava estar perdido para sempre. O furacão do Agreste, o homem que havia renegado suas raízes, reconheceu na sanfona de seu Damião o eco de uma lenda que todos pensavam estar morta. E o produtor arrogante estava prestes a descobrir que o tesouro que ele procurava estava, o tempo todo ali na frente de seus olhos, no homem cego que ele desprezou. O mistério estava prestes a ser revelado. Com certeza. Fico feliz em continuar a tecer essa história. A melodia triste de seu Damião é apenas o prelúdio para uma sinfonia de revelações, arrependimentos e a redescoberta de uma lenda. Aumentarei o fôlego da narrativa, aprofundando os personagens e os momentos que definem seus destinos. Aqui está o capítulo 2 de O Sanfoneiro Cego. O Sanfoneiro Cego, capítulo 2. A memória nos dedos, título do capítulo, onde o passado sussurra e o presente se cala. A garrafa de plástico escorregou dos dedos do furacão do Agreste e caiu no chão poeirento com um baque surdo, mas em sua mente o som foi o de um trovão. O mundo ao seu redor pareceu perder a cor e a velocidade. O burburinho da equipe desmontando o palco, a risada debochada de Júnior Falcão com sua assistente, o choro distante de uma criança, tudo se tornou um zumbido indistinto. A única coisa nítida, a única coisa real em todo o universo, era a melodia que flutuava da sanfona do velho cego. Não era apenas uma música, era um fantasma, um eco de 40 anos atrás, arrancado diretamente de sua infância, de um tempo em que ele não era o furacão do Agreste, o cantor de sucessos fáceis e refrões chicletes, mas apenas Zé Carlos, um menino magro e descalço de um vilarejo ainda mais esquecido que Canindé do Olho d'Água. Ele se lembrou com uma clareza que o assustou de se sentar ao lado do rádio de pilhas de seu avô, um caixote de madeira que era o único portal de sua família para o mundo. E daquele rádio saía a magia. Saía a voz de um locutor anunciando: "E agora com vocês, diretamente da Serra do Araripe para todo o sertão, o mestre dos mestres, o poeta dos 8 baixos, Damião Araripe, o asa branca do sertão." E então a sanfona tocava. E não era como nada que Zé Carlos já tivesse ouvido. As outras sanfonas eram alegres, feitas para dançar. A de Damião Araripe era diferente. Ela contava histórias, tinha uma complexidade, uma técnica que parecia impossível. Os baixos não apenas marcavam o ritmo,
Eles conversavam com o teclado, criando harmonias que pareciam tecer uma rede de emoções. Havia uma virada, um floreio no baixo que era sua assinatura. Um arpejo invertido que soava como uma lágrima caindo numa folha seca. Era a marca do gênio, a digital de sua alma na música. Zé Carlos passou a infância inteira tentando, em vão, imitar aquela técnica em um fole velho que ganhara de um tio. A lenda de Damião Araripe era imensa. Ele não era um artista de gravadoras, era um menestrel, um poeta do povo, mas sua carreira brilhante foi tragicamente curta. A história que se contava em sussurros era a de um amor imenso por uma moça, chamada Rosinha, e de uma tragédia numa noite de São João, um incêndio, uma perda irreparável que o silenciou para sempre. Damião Araripe, o asa branca do sertão, desapareceu. A maioria dizia que tinha morrido de tristeza. Outros que se embrenhara na caatinga para nunca mais ser visto. Tornou-se um mito, uma saudade. E agora, 40 anos depois, naquela praça, empoeirada, Zé Carlos ouvia o impossível. Ouviu a mesma melodia, o mesmo toque, a mesma alma. E ouviu, clara como a luz do sol que o cegava, a assinatura inconfundível, a virada no baixo, o arpejo da lágrima. Seu coração disparou. Um suor frio escorreu por sua testa. Era ele. Tinha que ser. O mundo da música, que ele pensava conhecer tão bem, virou de cabeça para baixo. Ele, que se vendia como a nova cara da música de raiz, estava diante da própria raiz viva respirando, e não a havia reconhecido. Pior, tinha sido cúmplice de sua humilhação. Que bicho te mordeu, furacão? A voz de Júnior Falcão o trouxe de volta à realidade. O produtor o olhava com irritação. Parece que viu uma assombração. É só o velho tocando a música de funeral dele. Vamos embora, estou perdendo dinheiro parado aqui. Bruna, mande a equipe acelerar isso. Júnior se virou para ir embora, mas Zé Carlos, num impulso, segurou seu braço. Chefe, espere. Nós não podemos ir. Não ainda. Não podemos? Quem? Disse que não podemos? Retrucou Júnior, puxando o braço com força. Eu decido quando vamos e quando ficamos. E eu decidi que vamos. Não me diga que você, o furacão do Agreste, vai defender esse velho decrépito. Zé Carlos olhou para o rosto arrogante de seu chefe, um rosto jovem que nunca conhecera a fome, a sede ou a dor de uma perda real. E pela primeira vez, sentiu uma fissura na muralha de gratidão e subserviência que construíra ao redor de Júnior, Falcão. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia custar sua carreira, seu contrato, tudo. Mas o menino Zé Carlos, aquele que ouvia o rádio de pilhas com devoção, gritou mais alto dentro dele. Não estou defendendo o velho, Júnior. Estou defendendo a música. A nossa música, disse ele, a voz firme. Enquanto a tensão crescia entre os dois homens, a praça, que já se esvaziava, parecia prender a respiração. Os poucos que restavam, os mais velhos, pararam. Dona Alzira, uma senhora de 80 anos, dona da padaria mais antiga da cidade, fechou os olhos ao ouvir a melodia. Valei-me, Nossa Senhora. Ela sussurrou para o menino João, que se aproximara dela. Essa música tem cheiro de saudade e de tragédia. Eu era moça nova, e vi um rapaz, o forasteiro mais bonito que já pisou nesta terra, dançar com a afinada Rosinha, a flor de Canindé, ao som dessa mesma sanfona. Foi na noite de São João, um pouco antes do fogo. João olhou da velha para o sanfoneiro, o mistério se aprofundando em sua mente infantil. Zé Carlos, vendo que as palavras não convenceriam Júnior, decidiu agir. Ele ignorou o olhar furioso do produtor e caminhou a passos largos, mas respeitosos, até o banco sob o juazeiro. A cidade inteira parecia observá-lo em silêncio. Ele parou diante de seu Damião, que acabara de tocar a última nota da canção, a nota final pairando no ar como um suspiro. O famoso furacão do Agreste, o homem que cantava para multidões, ajoelhou-se na poeira, na frente do sanfoneiro cego. O gesto chocou a todos, principalmente a equipe da gravadora. Ele não perguntou o nome do velho. Ele não o acusou de ser quem ele pensava que era. Fez uma pergunta que só um verdadeiro músico, um devoto, faria. Com licença, meu senhor, disse Zé Carlos, a voz embargada de emoção.
Me perdoe a ousadia, mas essa virada no baixo na segunda parte do shot, com o arpejo invertido descendo em semitom, só uma pessoa no mundo tocava assim. Era como a assinatura dele. Onde o senhor aprendeu a fazer a sanfona chorar desse jeito? Seu Damião, que mantinha o rosto baixo, ergueu-o lentamente na direção da voz. Ele não podia ver, mas podia sentir. Sentiu o tremor na voz do homem. Sentiu o peso do conhecimento naquela pergunta. Não era a pergunta de um curioso, era a de um conhecedor. A máscara de serenidade do velho pareceu rachar por um instante. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. A gente aprende com a vida, meu filho, respondeu o cego, a voz mais rouca que o normal. E com a saudade. A saudade é uma grande professora. Ela ensina os dedos a encontrarem as notas que o coração já não aguenta guardar. Era uma evasiva, mas Zé Carlos insistiu, a voz agora quase um sussurro. Mas essa sanfona, ela tem o cheiro do couro curtido no sol da Serra do Araripe. Eu ouvi dizer que ela já tocou nas maiores festas de Exu a Ouricuri, há muito, muito tempo. Ao ouvir a menção ao Araripe, o corpo de Damião enrijeceu. Era um golpe direto em seu passado selado. Ele levou a mão ao peito como se sentisse uma dor antiga. O passado é um país estrangeiro, meu jovem, e eu já não tenho mais passaporte para voltar lá, com sua licença. Ele fez menção de se levantar, de encerrar a conversa, de voltar para sua escuridão autoimposta. Mas Zé Carlos agora tinha 100% de certeza. Ele se levantou, a poeira em seus joelhos caros, e se virou para Júnior Falcão, que observava a cena com uma mistura de fúria e confusão. Os olhos do furacão do Agreste, normalmente calculados para as câmeras, agora queimavam com uma paixão, e uma fúria que Júnior jamais vira. Júnior, você é um gênio para negócios, um rei do marketing, mas você é surdo, disse ele, a voz tremendo, mas alta o suficiente para que todos ouvissem. Você é surdo para a alma da música. Você passou o dia inteiro procurando por um grão de ouro no meio do cascalho, e quando o dono da mina de ouro sentou na sua frente, você o mandou calar a boca e o chamou de velho cego. Do que você está falando, Zé Carlos? Ficou louco? Retrucou Júnior, sentindo-se humilhado publicamente. Eu estou falando de respeito. Estou falando de história. Estou falando de lenda. A voz de Zé Carlos se ergueu apaixonada. Você queria a raiz? Você queria autenticidade? Pois bem, Júnior Falcão, eu lhe apresento a raiz mais profunda e a alma mais autêntica que este sertão já produziu. Ele se virou e apontou para o sanfoneiro cego, que permanecia sentado imóvel como uma estátua de dor. Esse homem, esse velho cego que você desprezou, o nome dele é Damião, Damião Araripe, e há 40 anos o povo o chamava de Asa Branca do Sertão. A revelação caiu na praça de Canindé do Olho d'Água com o peso de um raio. Os mais velhos, como Dona Alzira, levaram as mãos à boca, as lágrimas escorrendo, conectando as peças do quebra-cabeça de suas próprias memórias. Os mais jovens olhavam confusos para o alvoroço. O nome para eles era apenas uma lenda de seus avós. Júnior Falcão ficou parado, o rosto passando por uma sucessão de cores. Primeiro, a incredulidade. Asa Branca do Sertão. Isso é impossível. Ele está morto. Depois, a confusão. Ele olhou para o rosto pálido e chocado de seu cantor, o furacão do Agreste, e viu que não era uma brincadeira. E, finalmente, o horror gelado e paralisante da compreensão. A ficha caiu. Ele, o grande descobridor de talentos, o homem que se gabava de ter um faro infalível para o sucesso, o produtor que buscava a autenticidade vendável, tinha acabado de humilhar publicamente a maior lenda viva da música de raiz nordestina. A própria definição de autenticidade. Ele não apenas o ignorou, ele o mandou calar a boca, ele o tratou como lixo. A ironia era tão esmagadora, o erro tão colossal, que ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu mundo de planilhas de vendas, de números de streaming, de estratégias de marketing, desmoronou. Diante dele não estava um velho cego, mas o peso de 40 anos de história, de dor e de uma arte que era infinitamente maior e mais pura do que qualquer produto que ele jamais poderia criar.
Júnior Falcão olhou do rosto furioso de seu cantor para a figura serena e trágica de Damião Araripe. E pela primeira vez em sua vida de sucesso, sentiu-se pequeno. Sentiu-se um completo e absoluto idiota, com o maior prazer. A revelação foi feita, a lenda está viva, e o mundo de ambição e superficialidade de Júnior Falcão acaba de colidir com o universo de dor, memória e arte pura de Damião Araripe. A poeira da praça vai assentar, mas a tempestade nas almas dos personagens está apenas começando. Aprofundaremos agora no coração do mistério, na ferida que o tempo não curou. Aqui está o capítulo 3, de O Sanfoneiro Cego. O Sanfoneiro Cego. Capítulo 3. O Som do Silêncio. Título do capítulo: Onde a música se cala e a saudade grita. A praça de Canindé do Olho d'Água, que há poucos instantes era um palco de esperanças banais e de uma arrogância ruidosa, mergulhou num silêncio profundo e reverente. A revelação do furacão do agreste. Seu nome é Damião Araripe, o asa branca do sertão. Pairou, no ar quente do final de tarde, como o som de um sino antigo. Um som que acorda os mortos e faz os vivos prenderem a respiração. Os mais velhos, que estavam sentados nos bancos e nas soleiras de suas casas, se levantaram. Seus rostos, antes marcados pela passividade do tempo, agora exibiam uma emoção crua, uma mistura de choque e uma dor familiar. O cego da praça, a figura que eles viam todo dia como uma parte inanimada da paisagem, de repente tinha um nome. E esse nome era uma chave que abria um baú de lembranças trancado há 40 anos no sótão de suas memórias. Eles se lembravam de um rapaz vibrante, de um sorriso largo e de dedos que faziam mágica na sanfona. Lembravam-se de Rosinha, a flor de Canindé, e lembravam-se do fogo. Júnior Falcão permaneceu congelado no lugar, o rosto pálido. O cérebro, acostumado a calcular lucros, perdas e estratégias de mercado em milissegundos, parecia ter sofrido um curto-circuito. Asa Branca do Sertão. A lenda. O nome era um mito, um case de marketing impossível, o santo graal da autenticidade que ele viera buscar. Um artista que não precisava de redes sociais, de assessoria de imprensa, de nada. A história dele era maior que qualquer campanha que o dinheiro pudesse comprar. E ele, Júnior Falcão, o Midas da música pop, tinha acabado de tratar a fonte de ouro como se fosse cascalho. A humilhação era pública, o erro era catastrófico. Mas a mente de Júnior era uma máquina de se adaptar. O choque inicial, que durou talvez 10 segundos, deu lugar a uma nova onda de pensamento, febril e calculista. O desastre poderia ser revertido. A narrativa poderia ser controlada. Ele já conseguia ver as manchetes escritas em sua mente com letras garrafais. Júnior Falcão redescobre lenda perdida e traz de volta o maior sanfoneiro de todos os tempos. Ele poderia ser o herói da história, o salvador da cultura nordestina. O erro monumental poderia se transformar em sua maior jogada de mestre. Com essa nova energia, ele recompôs a expressão, trocando o horror pela máscara de um empresário encantado. Deu um passo à frente, as mãos abertas num gesto de admiração e falsa humildade. Seu Damião Araripe, ele começou, a voz agora aveludada, respeitosa. Que honra indescritível, o senhor me perdoe, um mal-entendido terrível, a poeira, o cansaço da viagem. Eu não o reconheci. Sou um admirador profundo de sua obra, de sua lenda. A mentira saiu tão fácil que até ele se impressionou. Nós precisamos conversar. Imediatamente. Eu falo de um contrato, de um documentário para a televisão, o maior cachê que um artista da sua estatura já recebeu. Vamos levar sua música para o mundo, para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Enquanto Júnior despejava sua oferta, os olhos do mundo pareciam estar em Damião. O velho cego, que permanecera imóvel durante a revelação de Zé Carlos, pareceu encolher dentro de si. O nome Damião Araripe soou para ele não como um título de glória, mas como o chamado de um fantasma. A oferta de Júnior, com suas palavras de mundo, fama, contrato, eram como sal jogado numa ferida aberta.
Lentamente, com uma dignidade que era a antítese da agitação de Júnior, Damião se abaixou. Seus dedos ágeis, que antes dançavam nas teclas, agora fechavam com uma delicadeza fúnebre os fechos de couro do estojo de sua sanfona. O clique suave dos fechos foi a única resposta que ele deu. "Minha música não está à venda, moço", disse ele, a voz baixa, mas com um peso que silenciou a praça. "Ela não é para o mundo. Ela é só para mim e para as minhas saudades, com sua licença." A recusa foi tão simples, tão definitiva, que Júnior Falcão ficou sem palavras. Ele, que estava acostumado a ver artistas se humilharem por uma fração do que ele oferecia, não sabia como processar aquela rejeição. Dinheiro não estava funcionando. Fama não estava funcionando. O que mais existia no mundo? Mas pense na sua arte, no seu legado, ele insistiu desesperado. "O senhor não pode privar o mundo de seu talento." "O mundo já teve a minha música e me tirou tudo em troca", respondeu Damião. Ele se levantou, apoiando-se no banco. O menino João, vendo a dificuldade do velho, correu até ele e pegou em sua mão. "Vamos para casa, seu Damião", disse o garoto com uma maturidade protetora. Guiado pelo menino, o lendário Asa Branca do sertão começou a se afastar, dando as costas para a fama e para a fortuna, deixando para trás um produtor musical milionário, de queixo caído, rejeitado e completamente impotente pela primeira vez em sua carreira de sucesso. Zé Carlos, o furacão do Agreste, observava a cena, o coração dividido entre a alegria de ter sua fé confirmada e a dor profunda de ter desenterrado um sofrimento tão antigo. A caminhada de Damião até sua casa, uma casinha de taipa no final de uma rua sem calçamento, foi uma procissão. Os moradores mais velhos o seguiram a uma distância respeitosa. O silêncio deles era uma forma de prece. Eles não o viam mais como o cego da praça. Viam-no como Damião Araripe, o rapaz que um dia fora o orgulho de todos eles. Agora um homem que carregava o peso de uma tragédia que marcou a cidade para sempre. Na padaria de Dona Alzira, o povo se reuniu. A revelação havia quebrado a rotina da cidade. Zé Carlos e Bruna, a assistente de Júnior, que agora olhava para o chefe com uma expressão de dúvida e decepção, entraram buscando respostas. "Então era verdade, Dona Alzira?", perguntou Zé Carlos. "Ele é mesmo o Damião Araripe?" A velha senhora, enquanto sovava a massa do pão, assentiu, os olhos perdidos na distância. "Mais verdadeiro do que o sol que nos queima todo dia", disse. "Ela? Eu me lembro como se fosse hoje. Ele não era daqui, chegou moço novo vindo das bandas do Araripe. Ninguém nunca tinha visto alguém tocar sanfona daquele jeito. Os dedos dele pareciam ter vida própria. E o sorriso... Ah, o sorriso daquele rapaz iluminava a noite mais escura." Ela continuou a voz baixa, como quem conta um segredo. "E ele se apaixonou. Apaixonou-se por Rosinha, minha afilhada, a moça mais bonita e faceira de todo o sertão. O amor deles era uma coisa de se ver, pura poesia. Ele não tocava mais só com os dedos, tocava com o coração, e cada nota era uma declaração de amor para ela. Estavam de casamento marcado e ela já esperava o primeiro filho deles. Atrás da porta fechada de seu casebre, Damião sentou-se em sua cadeira de balanço de madeira. O menino João o havia deixado ali, com um copo d'água, e partido em silêncio. A casa era escura, cheirava a poeira e a solidão. O único luxo era a sanfona, que ele abraçava como se fosse o corpo de um ente querido. O tumulto da praça o havia despido de sua armadura de anonimato. E agora, as memórias que ele passara 40 anos tentando domar, vinham com a força de uma enchente. A narrativa, então, mergulhou no passado. A noite de São João de 40 anos atrás, em Canindé do Olho d'Água, era um mar de fogo e alegria. A fogueira principal, no centro da praça, lançava labaredas altas que pintavam o céu de laranja. As bandeirinhas coloridas dançavam no vento quente, que trazia o cheiro de milho assado, de quentão e de pólvora dos foguetes. No palco improvisado, um jovem Damião Araripe, de 20 e poucos anos, era o rei da festa. Bonito, carismático, com um sorriso que desarmava e um talento que assombrava. Ele não tocava, ele incendiava a sanfona. O forró que saía de seus dedos era elétrico, uma convocação para a vida.
e no meio do povo que dançava estava Rosinha, com um vestido de chita estampado com flores, os cabelos negros enfeitados com uma fita vermelha. Ela era a personificação da alegria. E seus olhos só tinham uma direção: o palco. Entre uma música e outra, seus olhares se cruzavam, e uma corrente elétrica de amor e cumplicidade passava entre eles, visível para todos. Ela estava grávida de 3 meses, um segredo doce que guardavam com ansiedade e felicidade. Essa próxima música, anunciou Damião ao microfone, a voz vibrante, é para a flor mais bonita deste sertão. É para a minha noiva, Rosinha. Ele então começou a tocar a melodia, o xote do passarinho. A mesma música que, 40 anos depois, o trairia na praça. Mas naquela noite a música não era triste. Era vibrante, cheia de esperança, a trilha sonora de um futuro que parecia infinito. Rosinha rodopiava no meio do salão improvisado, a mão repousando suavemente sobre a barriga, sorrindo para ele. Foi a última imagem que ele teve dela. O que aconteceu depois foi uma sucessão de azares e fatalidades. Um dos foguetes, lançado por um bêbado, desviou de sua rota. Em vez de subir, correu baixo e incandescente, atingindo em cheio o depósito de palha que ficava ao lado do salão de dança. O fogo, alimentado pela palha seca e pelo vento, explodiu com uma fúria infernal. Rosinha, sentindo-se um pouco tonta, com o calor e a dança, tinha acabado de entrar numa pequena sala nos fundos do depósito, que servia de camarim, para beber um copo d'água e descansar um pouco. No palco, Damião viu as primeiras labaredas. O grito de pânico da multidão foi instantâneo, mas o único som que Damião ouvia era o rugido do fogo. Ele largou a sanfona e gritou o nome dela. Rosinha! Ele tentou correr na direção do depósito, em chamas, mas o pânico da multidão era como uma boiada desgovernada. Foi empurrado, derrubado, pisoteado. Quando conseguiu se levantar, o salão e o depósito já eram uma fornalha, o teto desabando numa chuva de brasas. Ele viu impotente a estrutura inteira virar uma pira funerária. A dor em seu peito foi tão grande, tão absoluta, tão física, que seu mundo se partiu. Ele gritou, um grito desumano, um som que rasgou sua garganta e sua alma. E então, tudo ficou preto. Não era um desmaio. Quando ele acordou, horas depois, o fogo já havia sido controlado, deixando apenas cinzas e o cheiro de tragédia. Ele conseguia ouvir os choros, os lamentos, mas não conseguia ver nada. A luz do dia que raiava era, para ele, a mesma escuridão, da noite. Os médicos mais tarde chamaram de cegueira psicossomática, um trauma tão violento que o cérebro, para se proteger, desligou a visão. A última imagem que seus olhos registraram foi a de seu amor sendo consumida pelo fogo, e essa imagem ficou gravada para sempre na tela preta de sua mente. Dias depois, cego e com a alma em ruínas, ele encontrou, em meio aos escombros, a única coisa que sobreviveu quase intacta: sua sanfona. A madeira estava chamuscada, o couro ressecado, mas ela ainda respirava. Ele a pegou nos braços e, sobre as cinzas de sua felicidade, fez um juramento. Nunca mais tocaria profissionalmente. Nunca mais tocaria para a alegria, para a dança, para a fama. Sua música a partir daquele dia seria apenas sua. Um lamento eterno, uma conversa diária com o fantasma de Rosinha e do filho que não nasceu. Ele se tornou o cego da praça, e Damião Araripe, o asa branca do sertão, morreu naquela noite de São João. A narrativa voltou ao presente. Damião estava em sua cadeira de balanço, o rosto banhado por lágrimas silenciosas. A porta de sua casa se abriu. Era Zé Carlos, o furacão do Agreste. Ele trazia um prato de comida que Dona Alzira mandara. Seu Damião, ele começou, a voz cheia de remorso. Eu sinto muito. Eu não sabia. Agora sabe, respondeu o cego, a voz vazia. Agora todos sabem. E o meu silêncio, que era o meu único sossego, se foi. Do lado de fora a noite caiu sobre Canindé, mas a agitação estava longe de terminar. Júnior Falcão, incapaz de aceitar a derrota, depois de passar horas no hotel da cidade vizinha, traçando estratégias com seus advogados, voltou.
Ele não desistiria. Ele teria Damião Araripe, por bem ou por mal. Ele parou seu carro de luxo em frente ao casebre de Damião. A luz dos faróis iluminou a fachada pobre, expondo cada rachadura na parede de taipa. Ele desceu do carro, ajeitou o terno e marchou até a porta. Ele representava o mundo do comércio, dos contratos, da fama. Do outro lado daquela porta frágil estava um homem que representava um mundo de arte, de memória e de uma dor intransponível. Júnior bateu na porta. A batida soou alta e agressiva naquele universo de silêncio e lamento. O confronto entre o som do dinheiro e o som do silêncio estava prestes a começar. A batida na porta frágil da casa de Damião soou alta e agressiva na noite silenciosa de Canindé. Não era uma batida de quem pede licença, mas de quem exige entrada. Dentro do casebre, a luz amarelada da lamparina tremeluziu, lançando sombras longas que dançavam nas paredes de taipa. Zé Carlos, o furacão do agreste, que estava sentado em um banquinho de madeira, sentiu o coração apertar. Ele sabia quem estava lá fora. A ambição tinha um som característico, e era o som das juntas dos dedos de Júnior Falcão batendo na madeira. "Não abra", sussurrou Damião. O velho cego estava em sua cadeira de balanço, abraçado à sua sanfona. O rosto uma máscara impenetrável de dor e cansaço. Ele é como uma ventania seca, não traz chuva, só leva o que resta de vida. Mas Júnior não era do tipo que esperava, por um convite. A porta se abriu com um rangido, e o produtor musical entrou, enchendo o pequeno cômodo com sua presença e o cheiro caro de seu perfume importado. Ele olhou ao redor, para a pobreza extrema, a cama simples, o chão de terra, batida, e um sorriso de confiança surgiu em seus lábios. Naquele cenário de miséria, sua oferta seria irresistível. Ele via Damião não como um homem, mas como um problema a ser resolvido com a ferramenta que ele dominava, o dinheiro. "Boa noite, seu Damião, Zé Carlos", disse ele, o tom agora meloso, calculado. "Desculpem a invasão, mas não poderíamos deixar as coisas daquela maneira. O que aconteceu na praça foi um erro lamentável da minha parte, fruto do estresse e da ignorância. E eu vim aqui, humildemente, para consertá-lo." Zé Carlos se levantou, postando-se instintivamente entre o produtor e o velho sanfoneiro. "Júnior, o homem já disse que não quer. Respeite a decisão dele." Júnior ignorou Zé Carlos como se ele fosse uma mosca. Seus olhos de predador estavam fixos em Damião. "Respeito, Zé Carlos. É exatamente o que estou oferecendo. O respeito do mundo inteiro." Ele se aproximou da cadeira de balanço. "Seu Damião Araripe, eu passei as últimas horas no telefone com minha equipe no Rio. A notícia já vazou. O mundo da música está em polvorosa. O senhor não tem ideia do que sua volta representaria." Ele começou a desfiar a oferta. Cada palavra uma isca dourada. "Eu falo de um cheque em branco. O senhor preenche o valor que quiser. Uma casa nova, aqui ou em qualquer lugar do Brasil. Os melhores médicos para tratarem da sua visão. Falo de um show de retorno no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma orquestra sinfônica. Um documentário sobre sua vida, narrado por um ator famoso. Sua música, Seu Damião, nas paradas de sucesso da Europa, da América. Pense nisso. Sua arte e sua história imortalizadas. É sua obrigação com a cultura do Brasil, mestre. É seu dever não deixar essa lenda morrer." Era um discurso poderoso, uma tentação tecida com os fios mais brilhantes da vaidade e da ganância. Qualquer outro homem em sua posição, vivendo naquela pobreza, teria se agarrado àquela oferta como um náufrago a uma boia. Mas Damião não era qualquer homem. Ele balançou a cabeça lentamente, um movimento quase imperceptível. "Moço", começou ele a voz baixa mas firme, cortando o discurso de Júnior. "O senhor fala de um mundo que para mim não existe mais. O senhor fala em imortalizar a minha música, mas o senhor não entende. A minha música, a música do Damião Araripe, que o mundo conheceu, ela morreu naquela noite de São João." Ele se ajeitou na cadeira e pela primeira vez falou sobre sua dor para um estranho. "O que sobrou, o que eu toco hoje, não é arte. É só o choro da saudade. É a minha conversa com a minha Rosinha e com o meu filho que não nasceu.
Cada nota que meus dedos tocam é um passo que eu dou de volta para aquela noite, para perto deles. O senhor entende? A minha música é a minha penitência. E a saudade, moço, não se põe num palco com luzes. A saudade se guarda no peito, no escuro, onde ela dói mais bonito. Ele fez uma pausa, e o silêncio no quarto era absoluto. E a minha cegueira, ele continuou, a voz ainda mais baixa. Não é uma doença que médico cura, é uma escolha da minha alma. A última coisa que meus olhos viram foi o fogo levando tudo que eu amava. E eles se fecharam para não ver mais nada, para guardar aquela imagem para sempre. O escuro, para mim, não é castigo. É o santuário onde a memória da minha mulher vive. O Senhor quer me dar o mundo, mas o meu mundo inteiro está aqui, neste escuro, dentro de mim. A confissão de Damião foi tão profunda, tão carregada de uma lógica, que transcendia o materialismo, que por um instante Júnior Falcão ficou sem resposta. Mas a incapacidade de entender um não era o motor de seu sucesso. A frustração tomou o lugar da persuasão. Então é isso? Ele disse, a voz agora dura, desprovida de qualquer verniz de respeito. O grande asa branca do sertão vai morrer aqui? Um gênio apodrecendo nesse buraco de poeira por causa de uma teimosia, de um sentimentalismo doentio? Que desperdício! É um crime o que o senhor está fazendo com seu próprio talento. O insulto pairou no ar, pesado e cruel. E foi a faísca que acendeu o fogo em Zé Carlos. Chega, Júnior! Ele gritou, a voz explodindo com toda a raiva e a vergonha que ele vinha engolindo. Você não ouve? Você é incapaz de ouvir? O homem não quer o seu dinheiro. Ele quer paz. A arte dele não é um produto que você põe numa prateleira. É a vida dele, é a dor dele. E nem você nem ninguém tem o direito de tentar comprar isso. A explosão de Zé Carlos, seu funcionário mais leal e lucrativo, chocou Júnior. Você está defendendo ele? Contra mim? Você esqueceu quem paga suas contas? Quem te tirou da lama? Não, eu não esqueci, respondeu Zé Carlos, os olhos brilhando. Mas eu também não esqueci do menino que eu era, que sonhava em tocar como ele. Um menino que você, aos poucos, foi matando dentro de mim, me transformando. Num produto, num jingle de rádio. Hoje eu ouvi a música de verdade de novo. E ela me lembrou de quem eu sou, ou de quem eu deveria ter sido. Aquele era o ponto de ruptura. Naquele momento, o furacão do Agreste, o produto de Júnior Falcão, morreu. E Zé Carlos, o músico, renasceu. Ele se virou para Damião, a fúria dando lugar a uma emoção construtiva. Seu Damião, eu cresci ouvindo o senhor num rádio de pilha. O pouco que sei aprendi tentando imitar sua sombra. O senhor não quer tocar para o mundo, eu entendo. Eu respeito isso mais do que o senhor pode imaginar. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Mas, e para as crianças? E para os jovens daqui de Canindé, que só conhecem a música de plástico que gente como eu canta? A sua música não precisa ser um show. Ela não precisa de um palco no Rio de Janeiro. Zé Carlos se ajoelhou novamente, mas desta vez não como um fã, mas como um discípulo. Sua música pode ser uma aula, uma semente. O Senhor disse que a saudade lhe ensinou. Deixe a sua saudade ensinar a outros. Vamos criar uma pequena escola de música aqui em Canindé, gratuita, para os filhos dos pescadores, dos agricultores, um lugar para a música de raiz não morrer. E a gente pode dar a ela o nome de Escola de Música Flor do Sertão, em homenagem a Rosinha. A proposta de Zé Carlos era de uma natureza completamente diferente. Não falava de fama, mas de legado. Não falava de dinheiro, mas de memória. Não pedia que Damião vendesse sua dor, mas que a transformasse em ensinamento. O rosto de Damião, antes uma máscara de sofrimento, se transformou. Uma emoção nova, que não era nem alegria nem tristeza, pareceu brotar em suas feições. A ideia de que o nome de sua Rosinha pudesse ser associado não à morte, mas ao nascimento de novos músicos, era algo que ele não considerava há 40 anos. Enquanto Damião ponderava, a comoção na frente da casa atraiu os moradores. A notícia do retorno de Júnior Falcão se espalhara. Dona Alzira, o menino João e dezenas de outros cidadãos de Canindé se postaram em frente à casa, formando um cordão silencioso e protetor. Dona Alzira, com a autoridade de seus 80 anos, caminhou até a porta.
Ela viu Júnior Falcão ali tentando pressionar Damião e sua paciência se esgotou. Moço, disse ela, a voz frágil, mas firme como a madeira de um juazeiro. O senhor já fez barulho demais por aqui. O senhor desenterrou uma dor que esta cidade levou 40 anos para aprender a respeitar. Damião é nosso. A dor dele é nossa. A saudade dele é nossa. Deixe nosso sanfoneiro em paz. O recado, vindo daquela senhora, representando o povo que ele dizia querer descobrir, foi o golpe final. Não era apenas o artista que o rejeitava. Era a cultura inteira. Ele não era um herói, um descobridor. Era um invasor, um estrangeiro falando uma língua que ninguém ali queria entender. Derrotado, humilhado, não pela competição do mercado, mas pela força da dignidade humana, Júnior Falcão finalmente cedeu. Ele olhou para Zé Carlos, para Damião, para o povo na porta. Não havia nada ali que ele pudesse comprar. Vocês são todos loucos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. E pela primeira vez saiu de uma negociação de mãos vazias. Bruna, sua assistente, que assistiu a tudo em silêncio, o seguiu até o carro. Júnior, ela começou, eu me demito. Ele nem sequer olhou para ela. Apenas entrou no carro e partiu, deixando para trás um rastro de poeira e uma carreira em crise. Meses se passaram. A poeira assentou em Canindé do Olho d'Água, mas algo novo havia brotado. A escola de música Flor do Sertão era uma realidade. Funcionava no antigo salão da prefeitura, um espaço simples, mas cheio de vida. Zé Carlos, o furacão do Agreste, vendeu seu apartamento luxuoso no Rio e voltou a morar no sertão. Ele não era mais uma estrela pop. Era o professor Zé Carlos, ensinando pacientemente os primeiros acordes para uma turma de crianças curiosas, incluindo um João que não cabia em si de felicidade. Bruna, a ex-assistente, usou sua experiência para organizar o projeto, conseguindo doações de instrumentos e materiais. E seu Damião? Ele não dava aulas formais, não seguia uma didática. Ele apenas ia até a escola todas as tardes e se sentava em sua cadeira de balanço na varanda. E tocava. Os meninos e meninas, ao final de suas aulas, se reuniam ao redor dele e simplesmente ouviam. Sua música ainda era melancólica, ainda carregava o peso da saudade. Mas agora havia uma nota nova, sutil, quase imperceptível. Não era alegria, era paz, era propósito. Naquela tarde, Zé Carlos tentava ensinar a um aluno a famosa e difícil virada no baixo do Asa Branca do Sertão. O menino errava, frustrado. É impossível, professor. Da varanda, Damião ouviu a dificuldade. Sem dizer uma palavra, ele levou a sanfona ao peito. Seus dedos, guiados por 40 anos de memória, dançaram sobre os botões. E a melodia flutuou pelo ar, perfeita, pungente, a alma do sertão traduzida em som. Todos na sala se calaram. As crianças se viraram e foram até a porta, sentando-se, no chão, hipnotizadas. Damião tocou a canção inteira, o shot do passarinho. A música não era mais apenas sobre seu amor perdido, era sobre a beleza que sobrevive à dor, sobre a memória que se transforma em semente. Ao compartilhar seu dom sem vendê-lo, ele finalmente encontrou uma maneira de honrar Rosinha e seu filho, não como uma tragédia, mas como uma inspiração viva e eterna. Sua cegueira física permaneceu, mas ele já não estava mais perdido, na escuridão. Sua última melodia não foi um ponto final, mas uma vírgula, o começo de um novo capítulo para a música e para a alma de Canindé. A lenda havia encontrado, enfim, o seu legado.